Fala, meus amigos e amigas corintianos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira, trazendo as últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte da ESPN da equipe F, onde fazem uma análise dessa situação difícil que vive o Corinthians, bastidores pegando fogo e as últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários desse momento vivido pelo Corinthians e vamos para o vídeo. Pode tudo e vai nos contar agora como foi mais um agitadíssimo dia no noticiário corintiano. Fala, Lili! Fala, Plihá, um beijo pra você, aos amigos do Equipe F, ao fã de esportes. Pois é, Corinthians extra-campo tem muita notícia, né? E dessa vez mais uma sobre o cartão corporativo. Há poucos dias a gente falava sobre a situação do André Sanches, que utilizou cerca de 15 mil reais no cartão corporativo, já assumiu que usou de forma errada, devolveu o dinheiro pro Corinthians, mas vai sofrer uma votação no Conselho Deliberativo nos próximos dias ou meses, tá? Porque tem uma fila aí de processos antes para serem votados, inclusive 6 só do Augusto Melo. Agora, dessa vez, foi o ex-presidente do William Monteiro Alves, uma matéria publicada pelos amigos do portal GE, deu conta de que ele teria feito uso indevido do cartão corporativo do Corinthians, enquanto ele ainda era o presidente, que teria utilizado cerca de 80 mil reais em compras de mercado, farmácia, itens pessoais, restaurantes. Inclusive, na matéria tem até detalhado ali um restaurante na zona sul de São Paulo, extremo sul de São Paulo, que, de acordo com a reportagem, nunca existiu. Então, isso tudo estava na denúncia do GE, está na denúncia feita pelo portal, e é claro que chegou ao ex-presidente do William Monteiro Alves. Ele acabou informando ali que não teve acesso aos documentos oficiais, por isso que na própria reportagem ali publicada, ele ainda não tinha dado um parecer oficial, mas agora ele publicou uma nota oficial, inclusive eu vou ler um trecho dessa nota aqui, dizendo que nesta terça-feira mesmo, ele apresentaria uma notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, denunciando a circulação de documentos falsificados e manipulados que estão sendo atribuídos à gestão dele no Corinthians. Numa rápida averiguação ali do que foi publicado na matéria, diz ele que já foi detectada uma fatura de cartão de crédito falsa e 2 documentos incluídos numa suposta planilha, identificados como inexistentes. Então, ele vai procurar a polícia, né, fazer uma notícia-crime ali sobre isso que aconteceu, porque se a gente for lembrar, o Corinthians divulgou ainda no final de semana que registrou um boletim de ocorrência por conta de furtos de documentos que estariam no Parque São Jorge. Ainda de acordo com essa denúncia feita à polícia, esse furto teria acontecido, supostamente teria acontecido no dia 31 de maio, aquele dia em que o presidente Augusto Melo tentou voltar à presidência. A gente lembra das imagens lá, ele de um lado da mesa, Osmar Stabile do outro lado, né? Osmar Stabile já como presidente em exercício. Então, de acordo com a denúncia, né, a queixa feita pelo Corinthians na delegacia, teria acontecido nessa data. Então, documentos sumiram, comprovantes bancários também sumiram. Isso não falando apenas de uma gestão, tá? Só do presidente Augusto Melo ou só do Duílio, mas documentos sumiram, então a queixa de furto. E aí, nessa nota oficial do ex-presidente do William Monteiro Alves, ele fala exatamente sobre isso. Vamos ver e esperar os desdobramentos, né? Porque, de fato, com tudo isso que foi apresentado, ele terá o direito de se defender, será ouvido ali também no CORE, vai passar pela Comissão de Ética e depois pelo Conselho Deliberativo, para ver, se for comprovada alguma coisa, se ele irá sofrer alguma sanção ou não. Mas isso a gente tem que aguardar os próximos capítulos políticos do Corinthians, que estão sempre fervendo. Aí aquele momento que a gente tenta esquecer, infelizmente, um pouquinho o futebol, né, Plihá? Volto com vocês. É isso aí, Lili. Embora o Duílio Monteiro Alves tenha negado a autenticidade das faturas do cartão corporativo, como disse a Lili, a reportagem do GE Globo, que levou essa notícia pela primeira vez ao ar, confirmou a veracidade dos documentos José Elias. O Corinthians sempre com uma surpresinha nova. Inclusive o Grilo, né, que é o motorista, ele negou, falou que não tinha sido ele que tinha assinado os documentos, aí pegaram os documentos na junta comercial e a assinatura era a mesma, né? Eu acho assim, eu acho que, infelizmente, eu acho que a polícia deveria bater lá na porta do Corinthians, instaurar, sei lá, um inquérito, ou não sei, para abrir realmente essa caixa de Pandora aí o que aconteceu, né? Para que as pessoas possam entender. Eu acho que, não sei, instaurando um inquérito, tem um sigilo
policial, mas eu acho que é só isso, Léo. Só isso, porque assim, uma hora a questão... Mas é só página policial. Sim, Pascoal, mas assim, de uma vez por todas, já entra lá, já resolve todos os problemas, igual fez com o Cruzeiro. Você lembra como fizeram com o Cruzeiro? Com o Cruzeiro? O Cruzeiro foi isso, a polícia foi lá, resgatou todos os documentos, todos os computadores. Vamos analisar agora o que aconteceu. Pronto, faz tudo isso. Passa um pente fino, porque é ridículo. É ridículo. O que mais eu acho que pesa, né? É a tamanha falta de memória das pessoas, né? Usam o cartão corporativo e depois de 5 anos, aí foi o caso do Andrés. Ah, eu não lembro, eu tava... Pô, peraí. E as pessoas que aprovaram as contas, esses caras? Cadê os conselheiros que aprovaram as contas? Porque se aprovaram tudo isso que está acontecendo, eles também... Todo mundo está no meio. Está todo mundo no mesmo balaio. Todo dia a mesma coisa. Por isso que eu estou falando, não adianta. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vão fazer mais um pente fino, aí vão pegar, não sei, eu estou só citando, né? Talvez é do Roberto, talvez do Mário Gobi, talvez apareçam outras contas. É um absurdo. É um absurdo, quer dizer, as pessoas só lembram depois que são colocadas publicamente as notas, sabe? E aí quem perde com isso? Fala para mim, quem perde com isso? É o clube. Sim. É o clube, a instituição Corinthians. Eu tenho certeza que alguns anos atrás tinha um valor fantástico. Hoje a instituição Corinthians, quem é o investidor que vai querer colocar dinheiro lá? Com que tranquilidade, com que transparência ele vai colocar o dinheiro para tirar o Corinthians da situação que se encontra? Não é que o Corinthians está devendo... Quanto que está devendo, pessoal? Quase 3 milhões. 3 bi. É com o estádio. Entendeu? Com o estádio, com tudo, quase 3 bilhões. Quem é que vai colocar? Quem vai acreditar que eu posso colocar? Agora, nós temos que separar. Uma coisa são os torcedores do Corinthians, que estão passando por uma vergonha onde já se viu... Quer dizer, né? Eu não vou nem falar que... sabe, desses cartões corporativos aí, né? E os torcedores são os mais envergonhados em toda essa relação, em tudo isso que está acontecendo. O Corinthians precisa parar de sangrar, Zé. O Corinthians sangra todo dia, Zé. Mas só vai parar de sangrar. Pascoal, mas só vai parar de sangrar se a polícia entrar e estancar isso daí. Porque senão, Pascoal, tem muitas coisas políticas dentro desse clube que ninguém sabe. A torcida foi lá, como é que pode subir documento? Sumir documentos, Pascoal? Isso é o quê? Sumir documentos? Então, assim, ou entra roubo, lá... isso é roubo, por isso que eu estou falando. Isso aí já virou caso de polícia. Então, que a polícia bata lá, fala, peraí, dá licença que agora nós vamos tomar conta disso aqui, vamos ver o que realmente, de fato, aconteceu. E aí, depois, quem fez quem criou os danos, né? Quem causou todos esses danos ao Corinthians, que pague, que responda. A justiça está aí para todo mundo. Se eu não estou devendo nada, vem cá, eu vou responder. Juiz, o que o senhor precisa? Eu preciso disso. Está aqui, ó. O que o senhor está precisando está aqui. Eu não tenho nada, não devo nada para ninguém. Pronto, e sai pelas portas da frente. Agora, quem deve tem que prestar contas a isso. É vergonhoso, vergonhoso mesmo. Aí depois eu não ia brincar porque é uma coisa mais séria, mas... O professor Vanderlei deixou escola lá dentro. Deixou um legado, né? Deixou legado lá. Ai, Zé Elias. Até... Acho que agora tem que fazer a brincadeira, senão as pessoas não vão entender. O negócio da... Vanderlei não tem nada a ver com esse negócio de o que eu tô falando aqui. Eu até procurei aqui, né? Eu procurei aqui. Deixar no ar é pior, né? Não, eu procurei aqui o tempo do Vanderlei lá para fazer a brincadeira, né? Porque quem era o presidente, acho que era do Duílio, não era? 2023, 2024 era do Duílio. Eu tô cansado. Aqui, ó, o Corinthians denunciando o canto homofóbico que aconteceu no jogo, na rodada passada, né, no clássico contra o São Paulo. Não estava registrado na súmula o canto homofóbico, mas mesmo assim o Corinthians procurou a STJD e a CBF para poder enviar um ofício e pedindo punição, tá? Agora sim vamos falar do Corinthians, trazendo Edgar Alencar, direto da redação de São Paulo. Meu amigo, bem-vindo aqui ao Taon. Cara, vamos começar falando de bola, que daqui a pouco o Bruno Cassucci vai falar da parte administrativa que tá o caos. Mas a parte esportiva também não tá muito tranquila, né, meu amigo? A gente conversa com um, conversa com o outro, a sensação que a gente tem é que até a permanência do trabalho do Dorival depende muito do resultado que vai rolar amanhã, enfrentando o líder, Cruzeiro.
Pois é, minha amiga. Boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o TAON. A sua hesitação, né, ao trazer o assunto Corinthians já diz bem, né? Você trouxe uma notícia agora jurídica. Bruno Cassus daqui a pouco vai estar aí contigo no estúdio para falar da parte política. Aliás, cumprimentos públicos, grande apuração do Cassus na reportagem que você vai repercutir daqui a pouquinho aí no TAON. E agora vamos falar de bola. Então, né? Nenhum desses aspectos, nenhum desses setores, a gente vai ter notícias tranquilas para o torcedor corintiano. O Corinthians vem de uma derrota, você lembrou bem, né? Na última rodada o Corinthians perdeu no estádio do São Paulo por 2-0 e já tem esse questionamento, já não há essa unanimidade em torno do trabalho do Dorival Júnior. Vamos falar de números, né? Números frios. São 14 jogos apenas do Dorival Júnior à frente do Corinthians, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Falei de números frios porque se a gente pega um recorte agora mais recente, claro que teve a parada, né, para a Copa do Mundo de Clubes, mais tempo para o Dorival poder trabalhar, daqui a pouco a gente dá ao lado dele, claro. Mas se a gente pegar os últimos 7 desses 14 jogos, Joana e amigos, aí a gente não tem o que a gente pode chamar de um viés de alta, por exemplo, que a gente possa chamar assim, porque são 3 derrotas, 3 empates e 1 vitória. Então essa é uma sequência ruim do Corinthians, considerando as competições, claro que o Corinthians ainda está envolvido. Agora, do lado do Dorival, o que ele diz é o seguinte, né? Já externou publicamente nas entrevistas coletivas que, ao acertar, ele também já detectou carências no elenco, né? Já falou para a diretoria, para o Fabinho Soldado, para o diretor executivo de futebol, que detectou carências no elenco, já falou até sobre 4 reforços. Agora, com essa crise toda política e financeira, é difícil prever quando é que o Corinthians vai poder aproveitar essa janela que está aberta para trazer reforços para o time. E aí também tem a questão da eficiência, né? Para vencer, evidentemente, tem que ter gols. E nesse recorte mais recente, sem o Yuri Alberto, o torcedor tem impacto, né? Qual que é o tamanho do Yuri Alberto para fazer gol no Corinthians? Ele tem 13 gols no ano. Abaixo dele na lista tem o Romero. O Romero tem 5. Depois tem o Memphis e o Thales Magno, cada um com 6 gols, ou seja, somados não chegam no 13 do Yuri Alberto, e o Dorival também já falou sobre isso, né? Pelo esquema de jogo que ele tem, essa dificuldade de não ter o seu centroavante, que a gente lembra, né? Teve uma lesão na costela, ainda está voltando, tem que respeitar os protocolos médicos, então essa é uma outra dificuldade do Dorival. Por isso que já não é essa unanimidade, tem esse jogo importantíssimo contra o Cruzeiro em casa, né? O Corinthians não venceu em casa na última partida, foi derrotado pelo Bragantino, e aí tem esse questionamento agora. Fabinho Soldado é a favor da permanência, claro. O presidente em exercício, né, o interino do Corinthians, Osmar Stabile, já falou que pensa na continuidade do Dorival Júnior. Agora, é aquela história que a gente sempre diz também, né? Prestigiado, garantido, ninguém tem. O presidente interino fala que a questão toda é em resultado, e esse resultado do jogo de amanhã vai dizer muito, sim, da permanência ou não, mas considerando todo esse cenário aí do Dorival pressionado com tudo isso. Agora vamos falar de mais notícias aí no estúdio, né? Que tem muita notícia do Corinthians para tratar aqui no TAON, né, João? Meu amigo, a gente vê a dificuldade do Dorival para escalar o time, não conseguiu ter, se teve uma vez todo mundo junto, né? Garro, Yuri Alberto, Memphis, então realmente situação bem difícil, meu amigo. A gente vai para a parte, já falamos da parte difícil em relação à bola, agora vamos falar da parte difícil política, administrativa. Bruno Cassucci, que prazer ter você aqui, parabéns pela apuração. Obrigado. Trabalho que demorou muito tempo, muito cuidado, muita checagem, que traz aí mais um escândalo, né? De dinheiro do sócio, dinheiro do clube sendo gasto de maneira indevida para uso pessoal. Primeiro aconteceu com o André Sanches e agora também com o Duílio Monteiro Alves. Infelizmente, um noticiário recorrente no Corinthians, né, Joana? Recentemente a gente noticiou também no GE o presidente, ex-presidente agora, presidente afastado Augusto Melo, sendo denunciado pelo Ministério Público por furto, por lavagem de dinheiro. Ainda tem um processo judicial aí para correr, mas houve essa denúncia do Ministério Público. Também, recentemente, o presidente André Sanches admitiu o uso de cartão corporativo do clube para despesas pessoais. Ele passou Réveillon na Praia de Pipa com dinheiro do clube, também em Fernando de Noronha, claramente para gastos pessoais. E agora a gente trouxe a informação no GE. Globo que o Duílio Monteiro Alves, em 2023, quando presidente do Corinthians, também utilizou recursos do clube para gastos que não tem qualquer relação com o futebol, né? A gente publica hoje no GE. Globo uma extensa lista de compras do clube, tivemos acesso a notas fiscais também que comprovam gastos que vão desde salão de cabeleireiro, cerveja, cigarro, remédios para ereção. Parece piada, mas é uma Sim. coisa tão lamentável. Eu sei que o que chama atenção é isso,
né? Mas tem uma lista, inclusive, a gente avaliando as notas, né, Bruno, que acho que foi a mais trabalhosa, de uma empresa que aparentemente nem existe, né? Que seria o gasto maior ali das notas. Sim. De uma empresa que você foi lá, checou e a empresa... Não existe. Esse relatório que a gente teve acesso, ele é do mês de outubro de 2023. Em apenas um mês, essa empresa, que ela tem o nome de Oliveira Mini Mercado, forneceu, em tese, R$32 mil em produtos para o Corinthians. Nessas notas está especificado serviço de buffet. Já é um pouco estranho, porque essa empresa fica localizada no Jardim Ângela, que é extremo sul de São Paulo, e o Corinthians está na Zona Leste. Quem conhece São Paulo sabe que são locais muito distantes, né? Então, você contratar um serviço de buffet a 35 quilômetros do clube... É estranho. É estranho, mas não é Poderia impossível. acontecer. Poderia acontecer. Só que eu fui até o local e falei com os moradores do que é uma residência, não é nenhum estabelecimento comercial. E nessa residência, as pessoas me disseram, olha, aqui nunca teve isso, a gente nunca ouviu falar de um buffet nesse local, e eu moro aqui há anos, né? A pessoa falou, moro aqui tem mais de 10 anos, não conheço ninguém. E também é um pouco suspeito nesse caso, porque as notas que foram emitidas por essa empresa, elas são notas sequenciais, o que indica que só o Corinthians é de cliente do buffet. Foi cliente, né? Porque as notas são 5, 6, 7... E a empresa não era nem buffet, né? 10 dias antes dela começar a emitir essas notas para o Corinthians, era uma empresa de obras e alvenaria. Difícil, né? Agora, qual foi a resposta do Duílio? Ele já se manifestou em relação a essa investigação? E mais importante, né? Como é que o Conselho Fiscal do Corinthians responde a isso tudo? O Duílio Monteiro Alves, ele enviou uma nota à nossa reportagem. Desde a semana passada eu tento contato com o Duílio. Desde o primeiro momento ele falou que iria se posicionar, só que a resposta não foi muito clara, porque a gente enviou 10 perguntas para entender, né? Que serviço que esse mercado forneceu. Tem outras notas que a gente estranha ali, né? O conteúdo, a forma que as notas foram prestadas, mas o Duílio preferiu falar que ele não reconhece esse documento e mais do que isso, que documentos foram subtraídos do Corinthians e que isso pode gerar manipulação de informações deturpadas. O que é importante reforçar aqui, essas notas estão registradas no site da Secretaria da Fazenda. Então a gente buscou, consultou a veracidade dessas notas, nem todas elas estão especificadas com o nome ou o CPF do Duílio, mas muitas delas sim, ou do Duílio ou do motorista dele. Que era como se fosse um assessor dele, né? Uma espécie de assessor pessoal, que é inclusive quem assina esse relatório. Inclusive esse assessor, que ele chama Denilson Grilo, ele disse que não reconhece essa assinatura, mas a gente buscou documentos e atestou que sim, a assinatura é verdadeira. Cássio, muito parabéns pelo trabalho. Aliás, tem várias reportagens e muita coisa importante na parte do Corinthians nesse momento, tudo cobertura do Bruno e mais seus parceiros ali, setoristas do Corinthians também. Muito obrigada mesmo, parabéns, continua assim, firme e forte na apuração. E olha, a gente vai... Eu vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Como podemos ver aqui na tabela atualizada, Cruzeiro, líder do campeonato, 15 jogos, 33 pontos. Parada difícil para o Corinthians, que momentaneamente está na 10ª colocação do campeonato com 19 pontos. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro. Tanto o Campeonato Brasileiro, também teve 2 amistosos nesse período do Mundial de Clubes. No Campeonato Brasileiro, vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas, inclusive goleou a equipe do Juventude pelo placar de 4-0 na última rodada deste domingo. Além disso, teve uma vitória no amistoso e uma derrota contra o Defensa e Justiça. Já um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Cruzeiro são 2 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Cruzeiro e um empate. Vamos ver como o Dorival Júnior vai montar essa equipe para o jogo de quarta-feira às 19h30. Será que Memphis Depay será o titular da equipe? Vamos ver aí como ele vai gerenciar esse probleminha no timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!